Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje temos um tema muito importante e o tema é justamente perguntas sobre Ellen White. Perguntas sobre Ellen White. Esse tema é fundamental porque há muitas pessoas que têm dúvidas. Bom, mas antes de entrar no tema, eu queria que você verificasse se você já está inscrito no meu canal. E aproveite para compartilhar o link deste vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas com o conteúdo deste material. Amigos, a crença número 18 da Igreja Adventista do Sétimo Dia diz assim, como você pode ler agora aqui. Ó. Olha o que está escrito. As Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da Igreja remanescente. E nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Seus escritos falam com autoridade profética e provêm consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Bom, você notou aqui, amigo, que a crença que a Igreja Adventista tem a respeito do dom profético, ou do espírito de profecia, é algo muito claro, totalmente claro. Algumas pessoas, especialmente aquelas que não conhecem bem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, têm dúvidas a respeito do dom de profecia, e especificamente a respeito do dom profético, como se manifestou na vida de Ellen G. White. Sabe, é legítimo alguém ter dúvidas. Claro que é legítimo. Pessoas inteligentes podem ter dúvidas. Por isso, nesta aula ou nesta apresentação de hoje, eu quero responder a algumas perguntas muito importantes que estão relacionadas diretamente com o ministério profético de Ellen G. White. Tudo bem? Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte, ó. Tá vendo a pergunta? Pergunta importante. Tudo o que Ellen White escreveu foi inspirado? O que você pensa a respeito? Será que tudo o que Ellen White escreveu foi inspirado? A melhor maneira de responder essa pergunta, amigos, é citando algumas declarações da própria Ellen White a esse respeito, onde ela trata da autoridade de seus escritos. Eu vou expor algumas citações agora, mas antes disso, deixa eu falar uma coisa. A primeira citação que eu vou apresentar daqui a pouquinho fala sobre os aparentes motivos pelos quais algumas pessoas rejeitam o dom profético de Ellen White. Aqui está o texto. Você me acompanha? Vamos lá. Muitas vezes, escreveu ela, em minha experiência, tenho sido obrigada a enfrentar a atitude de certa classe de pessoas que reconheciam que os testemunhos eram de Deus, mas adotavam a posição de que este e aquele assunto constituíam a opinião e o critério da irmã White. Isso convém aos que não gostam de repreensão e correção, e que, se suas ideias são contrariadas, têm ensejo de explicar a diferença entre o humano e o divino. E a senhora White continua dizendo assim, se as opiniões preconcebidas ou as ideias particulares de alguns são contrariadas ao serem reprovadas pelos testemunhos, eles têm imediatamente a preocupação de esclarecer sua posição para discriminar entre os testemunhos, definindo o que é o critério humano da irmã White e o que é a palavra do Senhor. Tudo que apoia suas ideias acariciadas é divino. E os testemunhos para corrigir seus erros são humanos. São as opiniões de irmã White. Eles invalidam o conselho de Deus por sua tradição. Aí está a fonte de onde essa mensagem foi tirada. Você percebeu? Quando a citação que irmã White faz favorece a minha vida, tranquilo, ela é inspirada. Quando a citação contraria o meu estilo de vida ou alguma crença, isso não é inspirado. Isso é coisa da cabeça de Ellen White. Percebeu a diferença? Mas há uma outra citação que eu gostaria de mencionar aqui. Você está vendo agora aqui. Ó. E essas duas próximas citações que eu vou mencionar se referem à origem da mensagem ou das mensagens de Ellen White.
Acompanhe a leitura, amigo. A irmã White não é originária destes livros. Eles contêm a instrução que durante o trabalho de sua vida Deus tem estado a dar-lhe. Contém a preciosa confortadora luz que Deus graciosamente deu à sua serva para ser dada ao mundo. E nesse mesmo tom, ela diz assim: eu não escrevo um artigo sequer na revista expressando meras ideias minhas. Correspondem ao que Deus me revelou em visão, os preciosos raios de luz que brilham do trono. Amigo, ela não podia ter sido mais clara. Ela não escreve por sua conta. Ela registra no texto o que Deus lhe revelou. A próxima citação que eu vou pôr daqui a pouquinho esclarece o que é revelado e o que não é revelado no ministério de Ellen White. Olha só o que ela escreveu. Quando o Espírito Santo revela alguma coisa relativamente às instituições relacionadas com a obra do Senhor, ou referente à obra de Deus no coração e espírito humano, como ele tem revelado essas coisas por meio intermédio no passado, a mensagem dada deve ser considerada como esclarecimento vindo de Deus para aqueles que o necessitam. E ela continua dizendo assim: misturar, porém, o sagrado com o comum é um grande erro. Há vezes, porém, em que devem ser declaradas coisas comuns. Pensamentos comuns precisam ocupar a mente. Cartas comuns precisam ser escritas e informações dadas, as quais passaram de um a outro dos obreiros. E ela diz assim: tais palavras, tais informações comuns, como ela menciona, não são dadas sob inspiração especial do Espírito de Deus. Aí está a fonte Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 38 e 39. Espero que tenha ficado totalmente claro para você qual é a fonte de inspiração de Ellen White, de que quando ela quer transmitir mensagens à sua igreja, ela não faz por sua conta. Ela apenas transmite aquilo que Deus lhe revelou. Ok? Vamos para uma próxima pergunta? A próxima pergunta é a seguinte, olha só. Pergunta número 2. Ellen White cometeu erros? Tem muita gente por aí dizendo que Ellen White cometeu erros. Já escutou certamente isso. Deixa eu dizer para você, na verdade, a intenção desta pergunta, quando alguém faz, é a seguinte: teria Ellen White dado instruções erradas para a igreja? Instruções que refletem apenas sua percepção humana, em vez de aquilo que é a vontade divina? Olha, essa é uma pergunta totalmente legítima. E se você se faz essa pergunta, ou se fez essa pergunta, quero lhe dizer, não se sinta culpado por isso. Mas essa pergunta merece uma explicação. Irmãos queridos, amigos, todos nós somos sujeitos a uma tendência bastante humana, que é a de defender aquilo que queremos fazer. Quando alguém nos diz que o que estamos fazendo não é correto, a nossa tendência é concluir instintivamente que aquela pessoa está errada, que aquela pessoa está equivocada. Dificilmente a gente aceita, em primeiro momento, pelo menos, com gratidão e com alegria, uma observação de alguém que nos diz que nós estamos errados. A Ellen White viu isso acontecer muitas vezes em seu ministério. Então, acompanhe a seguinte citação que é bastante esclarecedora a respeito. Ela escreveu assim: se as opiniões preconcebidas ou as ideias particulares de alguns são contrariadas ao serem reprovadas pelos testemunhos, eles têm imediatamente a preocupação de esclarecer sua posição para discriminar entre os testemunhos, definindo o que é critério humano, White, e o que é a palavra do Senhor. E aí, de novo, então, enfatizamos o que anteriormente já lemos. Tudo que apoia suas ideias acariciadas é divino. E os testemunhos para corrigir seus erros são humanos. São as opiniões da irmã White. Eles invalidam o conselho de Deus por sua tradição,
manuscrito 16 de 1889. O que a gente observa aí, amigos? A própria irmã White nunca declarou que era impossível que ela errasse. E a gente vai perceber daqui a pouco isso. Quando se tratasse de detalhes históricos, de datas e informações. Na verdade, Ellen White deixou claro que nem ela, e daqui a pouco eu vou dar uma fonte, nem ela e nem os profetas bíblicos eram a pena de Deus, uma espécie de microfone. Não, não era. Porque os profetas são ativos, são dinâmicos, não são meros reprodutores do que Deus diz. Em vez disso, os profetas eram pessoas escolhidas por ele para escrever o que Deus lhes pedia. Algumas das discrepâncias, por exemplo, cronológicas da Bíblia, tão frequentemente apontadas por críticos da Bíblia, são bons exemplos do que ela quer dizer. Aliás, uma curiosidade. Depois você pega a sua Bíblia e procura nos capítulos finais dos evangelhos sinóticos e de João, aquela inscrição que ficou pendurada na cruz de Cristo. Busca lá no finalzinho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai se surpreender com o que você encontrar. Sabe o que você vai encontrar? Eu não vou falar. Você ficou curioso agora, não ficou? Procura lá em Mateus, Marcos, Lucas e João no final e compare aquilo que cada um dos escritores disse que estava escrito na cruz de Cristo. É a isso que Ellen White estava se referindo, porque a Bíblia não é inerrante, embora seja de total e plena confiança. Aliás, você pode conferir esse tema no artigo intitulado Ellen White Did Make Mistakes? Aliás, eu acho que eu até coloquei aqui. Aí, ó, tá aí na tela. Aí está o título do artigo e aí está o link onde você pode encontrar esse material. Por que estou falando, enfatizando isso, amigos? Porque são estes os tipos de erro a que se refere esse site que estou mencionando aqui. Coisas como detalhes históricos, datas, etc., que não alteram o conteúdo e a confiabilidade da Bíblia como sendo a palavra de Deus. Sabe que em outra ocasião, a senhora White mencionou algo sobre 40 quartos do sanatório de Paradise Valley. Um homem aproveitou o fato para dizer que isso fizera com que ele perdesse toda a confiança na senhora White, pois ele tinha certeza de que não eram 40 quartos, mas eram apenas 38 quartos no sanatório. Sabe qual foi a reação da senhora White? Ela censurou esse irmão por colocar assuntos corriqueiros no mesmo nível de assuntos espirituais. E se você quer conferir isso, você pode procurar no livro Mensagens Escolhidas, no volume 1, páginas 38 e 39. Eu repito, Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 38 e 39. Tudo isso nos leva a pensar o seguinte, e eu menciono isso no próximo slide. A senhora White nunca alegou haver sido inspirada no tocante a assuntos corriqueiros. Mas, no que diz respeito a instruções espirituais para a igreja, entendia que ela deveria transmitir a instrução do Senhor, que o Senhor lhe havia dado, e não aquilo que era meramente a sua própria opinião. Sabe que, amigo, às vezes as condições mudam e com elas a aplicação das instruções que ela deu também sofre uma nova compreensão. Por exemplo, a certa altura do século XIX, a senhora White manifestou-se vigorosamente, sabe com o quê? Contra adventistas do sétimo dia que comprassem bicicletas. Você deve lembrar disso, né? Acontece que hoje os adventistas do sétimo dia têm bicicleta. E muitos têm bicicleta quando criança. Deve ter sido o seu caso, e foi meu caso também, eu usava a bicicleta para ir para a escola. Aí a pergunta é a seguinte: será que então Ellen White errou no seu conselho? O que a gente pode responder? Não, ela não errou em seu conselho. Por quê? Ela protestou na época contra elevados gastos com bicicletas.
as quais custavam o equivalente a vários meses de salário. É verdade. Acontece que no tempo de Ellen White, as pessoas compravam essas bicicletas caríssimas, sem nenhum outro propósito, a não ser mostrar esse brinquedo, entre aspas, para as pessoas, ou usá-lo em competições. Embora algumas bicicletas possam ainda hoje se enquadrar na categoria de coisas caras, você vai concordar comigo que muitas bicicletas têm preços acessíveis, preços módicos e são um saudável meio de recreação e de transporte. As condições mudaram e com elas mudou a aplicação do conselho. O conselho que ela deu a respeito de bicicletas pode muito bem ser aplicado a outros gastos extravagantes que algumas pessoas têm nos dias de hoje. De qualquer forma, querido amigo, podemos observar com atenção para ver se descobrimos os princípios contidos nos detalhes específicos do conselho dado pelo Sr. White. Para citar um item, ou um outro item diferente, a Sra. White se manifestou contra o teatro. Você vai se lembrar disso. Por quê? Por que ela fez isso? Por causa do conteúdo moral do teatro. Será que o teatro, ou o cinema, ou mesmo a programação de televisão nos dias de hoje, será que tudo isso melhorou? A ponto de os cristãos poderem frequentar esses lugares e concluir que, como resultado dessa frequência, estão sendo atraídos para mais perto de Deus? Isso é algo para a gente pensar. Será que a experiência vai preparar, a experiência de estar no teatro, no cinema ou outras recreações, será que essa experiência está nos preparando para sermos cidadãos do céu ou para sermos canais de bênçãos usados pelo Espírito Santo a fim de levar outras pessoas aos pés do Criador? Será que o teatro tende a trazer satisfação exatamente àqueles pecados que causam a nossa separação de Deus e que o pregaram lá na cruz? Amigo, sabe que se olharmos para os princípios que formam a base dos conselhos de Ellen White, podemos perguntar: seria o teatro um lugar para os cristãos frequentarem ainda hoje saudavelmente? E isso contribuiria para seu crescimento espiritual e para o fortalecimento do poder de seu testemunho? É algo para a gente pensar. Bom, mas eu queria dizer o seguinte: eu creio que se procurarmos, e você pode acompanhar a leitura aqui comigo, se procurarmos por princípios que forneçam a base para os conselhos de Ellen White, descobriremos que o conselho não estava errado. Não estava errado ao ser dado. E que, em geral, ainda pode muito bem ser aplicado em nossos dias. Ok, amigo? Agora, por favor, você precisa entender o seguinte: dizer isso não significa que o conselho será popular, pois todos temos a tendência de justificar aquilo que nossa natureza decaída diz que é interessante, diz que é divertido, diz que é desejável, que nós gostamos de fazer. A nossa natureza justifica isso. E nós vamos encontrar mil e uma explicações racionais para dizer: não, mas isso não está certo, não, isso não é errado, não. Muitas vezes porque nós gostamos de fazer aquilo e temos que encontrar maneiras de justificar as nossas ações. Agora você vai se lembrar das palavras de Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Lembra? Ele diz assim, ó: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso significa que a nossa fidelidade deve estar presente também nas pequenas coisas, identificando o princípio moral, neste caso, dos conselhos de Ellen G. White. Tá bom? Vamos para a próxima pergunta? Pergunta número 3. Olha que pergunta interessante. As visões de Ellen White eram resultado de epilepsia? Tem muita gente que diz: não, Ellen White tinha visões porque ela era epilética. Epilepsia. Será isso verdade? Amigo, olha só. Algumas pessoas
afirmam que as visões de Ellen White estavam ligadas ao que é chamado de epilepsia do lobo temporal, com hipergrafia resultante de lesão cerebral, que poderia ter resultado do incidente em que lhe atiraram uma pedra quando ela ainda era jovem. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Deixa eu contar para você uma coisa. Sabe que houve um ou dois médicos que fizeram essas alegações nos anos 1980. Nenhum deles era especialista em epilepsia do lobo temporal. A condição de que, segundo eles, causava as visões. O que eu queria dizer com isso? As pessoas que fizeram críticas, mas elas não eram especialistas para fazer a crítica que estavam fazendo. Por outro lado, e você pode acompanhar o próximo slide, na Universidade de Loma Linda, o Dr. Donald Patterson, professor de neurologia, que é a especialidade apropriada, e neurologista-chefe do Hospital Geral de Riverside, sabe o que ele fez? Ele reuniu um grupo de especialistas qualificados, adventistas e não adventistas, para examinar as evidências. Eles concluíram que a experiência dela não coincidia com aquela de pessoas que sofrem de epilepsia do lobo temporal. Uau! O que significa isso? Significa que, ao que tudo parece, a ciência está do lado da Sra. White, neste caso. Mas tem mais um pouco. O Dr. Patterson escreveu um pequeno livro sobre esse assunto. Você está vendo aí, ó. Visões ou convulsões? Foi Ellen White uma vítima de epilepsia? Você pode ler esse livro e a sua conclusão será que não. As visões de Ellen White não foram resultado de doença nenhuma. Este livro, no caso, não está mais sendo impresso, mas está disponível no site do White State, que eu acho que você conhece, né? É whitestate.org. E se você clicar nesse site, você vai ter acesso a esse livro que está sendo projetado aí. Ok, amigos? Resposta dada. Espero que você tenha compreendido a resposta. Vamos para a próxima pergunta? A próxima pergunta é bastante recorrente, é uma pergunta importante e muito séria. A pergunta é, pergunta 4. Ellen White plagiou livros de outras pessoas? Tem muita gente ressuscitando essa dúvida e fazendo crer que não, ela plagiou. Deixa eu mostrar para você o seguinte, ó. Você está acompanhando na tela aí, né? Por volta de 1980, um pastor adventista chamado Walter Rea começou a fazer umas sérias acusações contra Ellen White, dizendo que ela obteve suas mensagens de livros de outros autores em vez de revelações do Senhor, e que os escritos de Ellen White foram nada mais que plágios de escritos de outros, que passaram como sendo dela mesma. E Walter Rea escreveu um livro a esse respeito, expondo as suas acusações com considerável munição. E aí, o que podemos dizer a respeito desta acusação? Amigos queridos, algumas publicações como da Igreja Adventista, da Revista Adventista e Ministério, que são publicações patrocinadas pela Igreja Adventista Oficial, publicaram artigos ligados a esse assunto durante boa parte dos anos 1980. Além disso, como era de se esperar, o próprio St. White, o Ellen White State, preparou alguns documentos sobre essa questão. Dentro desse tópico, amigos, uma pergunta importante é: Ellen White fez alguma vez usou as palavras de outro autor em seus escritos sem dar-lhe o devido crédito? Vou repetir a pergunta. Ellen White alguma vez usou palavras de outro autor em seus escritos sem dar-lhe o devido crédito? Resposta: sim, usou. Pergunta: isso é plágio? Bom, é nisso que temos que pensar. Bom, eu vou explicando aqui. Nos escritórios de Ellen White, nos Estados Unidos, em Washington, há uma coleção de seus livros nos quais foram marcadas
todas as passagens em que seus críticos ou mesmo funcionários do escritório, além de outras pessoas, perceberam existir uma clara semelhança com passagens de outras obras às quais ela teve acesso. Uma certa vez, o autor que eu mencionei agora há pouco, o autor crítico chamado Walter Rea, ele declarou que 90% da obra de Ellen White foi copiada. Gente, 90%. Você sabe quanto Ellen White escreveu o manuscrito? Por volta de 100.000 páginas. O que Walter Rea sugeriu é que 90% disso era copiado. Nós sabemos que isso é um exagero. E por que nós sabemos que isso é um exagero? Então deixa eu contar para você. A Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia pediu que o Dr. Fred Veltman, na época diretor do Departamento de Religião do Pacific Union College, fizesse um estudo do livro O Desejado de Todas as Nações, para determinar quantas relações literárias com outros livros publicados poderiam existir. Ou seja, ele deveria tomar O Desejado, que é um livro bastante querido de Ellen White, e ver, será que ela copiou de algumas outras fontes bibliográficas? Esse livro é grande, tem mais de 600 páginas. Então o que o Dr. Veltman fez? De maneira aleatória, ele escolheu 15 capítulos para que o estudo fosse mais facilmente controlado. Mesmo assim, foram necessários vários anos para que ele e alguns auxiliares completassem o trabalho, porque naquela época era um pouco mais complicado, hoje com as ferramentas que temos é mais fácil. O Dr. Veltman extraiu cerca de 7 possíveis relações, desde a mais remota até um paralelismo de palavra por palavra, entre o livro Desejado das Nações e possíveis fontes literárias que Ellen White teria usado sem citar. O Dr. Veltman encontrou paráfrases muito próximas do original e outras passagens com uma vaga correspondência entre si. Quanto mais vaga a correspondência das passagens, mais discutíveis elas poderiam ser. Mas, em função da inteireza do trabalho, o Dr. Veltman também incluiu essas passagens que seriam bastante discutíveis. E qual o resultado da pesquisa do Dr. Veltman? Deixa eu contar para você. O Dr. Veltman concluiu que aproximadamente 30% do material estudado lembravam, em maior ou menor grau, as obras de outros autores que Ellen G. White poderia ter consultado. Estamos falando do livro representativo O Desejado de Todas as Nações. Onde era maior a correspondência entre as passagens, é bem provável que o Sr. White tenha utilizado outra obra. Onde era menor, fica mais difícil comprovar se ela de fato usou ou não usou outras fontes literárias não citadas. O que significa tudo isto? Eu faço um resumo aqui no próximo slide. Teria a Sra. White incorrido em fraude, tentando enganar as pessoas ao fazer passar obras de outros como a sua, como sendo sua? A resposta é um contundente, claro que não. A pesquisa do Dr. Veltman comprovou isso. 30% entre boa probabilidade de consulta e probabilidade bem baixa de consulta. Agora, amigo, note o seguinte. Na revista Review and Herald e na revista Sign of the Times, Ellen White, escuta isso, Ellen White recomendou o livro A Vida e as Epístolas de São Paulo em inglês, The Life and Epistle of St. Paul, escrito por Connie Beer e Hanson, de onde ela se abeberou a escrever o seu livro Paulo, o Apóstolo da Fé. E esse livro dela seria publicado no ano seguinte, após ela recomendar o livro que acabei de mencionar desses autores, o livro A Vida e as Epístolas do Apóstolo Paulo. Agora,
Pense aqui comigo. Recomendar um livro que você consultou para escrever o seu livro não é um comportamento de alguém que esteja tentando esconder práticas desonestas, correto? Claro que não. Se Ellen White quisesse esconder uma fonte consultada, ela não recomendaria nas duas revistas de maior circulação na época. Claro que não. Além disso, na introdução do livro O Grande Conflito, ela proclamou abertamente ter usado escritos de outros, às vezes sem dar-lhes o devido crédito. E ela também disse o motivo, por que usou e por que não dava crédito. E eu queria que você acompanhasse essa declaração importantíssima que está na introdução do livro O Grande Conflito. Está aqui a citação. Os grandes acontecimentos que assinalaram o progresso da reforma nas épocas passadas constituem assunto da história, bastante conhecidos e universalmente reconhecidos pelo mundo protestante. São fatos que ninguém pode negar. E ela continua: apresentei essa história de maneira breve, de acordo com o escopo deste livro e com a brevidade que necessariamente deveria ser observada, havendo os fatos sido condensados no menor espaço compatível com a sua devida compreensão. Agora, preste atenção. Em alguns casos em que algum historiador agrupou os fatos de tal modo a proporcionar em síntese uma visão compreensiva do assunto, ou resumiu convenientemente os pormenores, suas palavras foram citadas textualmente. Em alguns outros casos, porém, não se nomeou o autor, visto como as transcrições não são feitas com o propósito de citar aquele escritor como autoridade, mas porque sua declaração provê uma apresentação do assunto, pronta e positiva, narrando a experiência e perspectivas dos que levam avante a obra da reforma em nosso próprio tempo, fez-se uso semelhante de suas obras publicadas. Essa citação mereceria outro estudo cuidadoso que envolveria a hermenêutica de Ellen White e o modo como ela utilizava as fontes que ela consultava. Na compreensão de Ellen White, na teologia de Ellen White, as coisas boas são conduzidas por Deus e reveladas por Ele. Portanto, o dono último é o próprio Deus. Eu espero que tenha ficado claro que a preocupação de Ellen White era passar o significado para os seus leitores. Se outras pessoas houvessem expressado de maneira adequada o significado que ela queria transmitir, ela se sentia livre para usar essas palavras, sem dar-lhes o crédito, caso não estivesse citando como autoridades. Alguém pode perguntar, mas pastor Adolfo, seria isso legítimo? Bom, amigo, eu comento com você o seguinte: muitos acadêmicos adventistas que fizeram leituras substanciais e cuidadosas do trabalho de comentaristas bíblicos do século XIX, na época de Ellen White, chegaram à conclusão de que essa era uma prática comum nos dias de Ellen White, inclusive anterior a ela. Muitos autores citavam autores sem dar-lhes o devido crédito. Esses comentaristas copiavam uns dos outros e quase nunca davam o crédito. Aliás, preste atenção nisso que aparece a seguir. É importante e interessante. Antes do tempo da Sra. White, John Wesley seguiu a mesma prática dela. Ele diz que quando começou a escrever e a pregar, decidiu que anotaria a fonte de cada ideia extraída de outra pessoa. Mais tarde, ele declarou que decidiu finalmente deixar de fazer essas anotações porque elas desviavam a atenção do leitor do ponto que ele queria fazer. E nem sempre tinha muita certeza de que estava citando apropriadamente a fonte de cada um dos itens. Você pode estar perguntando, o que isso tem a ver, pastor Adolfo? Tem tudo a ver. Sabe por quê? A Sra. White cresceu dentro da tradição metodista. Você sabe disso. Portanto, é razoável pensar que ela teria adotado o ponto de vista wesleyano, o modo como se citava autores. De qualquer maneira, podemos dizer que a prática da Sra. White não era inconsistente com os padrões de seu tempo. Ela mesma reconheceu essa prática e as razões pelas quais a adotou no texto que mencionamos anteriormente, lá
na introdução do livro O Grande Conflito. E a pergunta persiste. Foi isso plágio? Bom, o Departamento Legal da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia contratou um advogado especializado em assuntos de direitos autorais para que revisasse os escritos da Ellen White e as acusações que faziam ou que fazem a ela em relação a plágio. Depois de dedicar 300 horas a esta tarefa, o que é bastante, o Dr. Remick declarou que não haver um caso de plágio nos escritos de Ellen White. Tem mais, o Dr. Remick disse que seria um prazer fazer a defesa da Sra. White no tribunal. Não que um caso como esse fosse a julgamento, mas ele disse que seria um prazer, sabe por quê? Porque ele sabia que ganharia facilmente o processo. Ele disse, até de mãos atadas eu ganharia esse processo, porque ela nunca plagiou. Bom, a seguir tem uma informação que é interessante a esse respeito. Você pode ler a entrevista feita com o Dr. Remick num artigo intitulado There Simple is no case. Simplesmente não há nenhum caso, publicado no Adventist Review em 17 de setembro de 1981, página 6. O advogado Vincent Remick era sócio da Diller Remick White, uma firma de advocacia especializada em patentes, marcas registradas e casos de direito autoral de Washington, D.C. O referido artigo e outros 3 sobre o mesmo tema também foram publicados no panfleto Was Ellen White a Plagiarist? Ellen White foi a plagiadora? Disponível no site do Ellen G. White Estate, e você tem aí o endereço eletrônico. Muito bem, amigo, eu penso que foi devidamente respondida esta pergunta, que é muito importante, é legítima, e você pode consultar as fontes que eu mencionei para um estudo mais aprofundado. Amigos queridos, nós vamos ficando por aqui. Eu sugiro que, antes de você formar uma opinião a respeito de Ellen White, em qualquer assunto, eu sugiro que você leia os livros dela com atenção. Não é justo você formar uma opinião sobre algo ou alguém sem sequer ter falado com a pessoa ou lido alguma coisa que a pessoa escreveu. Não é justo. Então, eu vou repetir. Eu sugiro, com todo respeito e carinho e educação, que antes de você formar qualquer opinião a respeito da Sra. White e seus escritos, que você leia os livros dela com atenção. Estão disponíveis em português, em inglês, espanhol, na língua que você quiser. Por outro lado, amigo querido, cuidado com materiais, livros, revistas, artigos, sites, que estão preocupados em mostrar coisas ou informações estranhas, sensacionalistas, muitas vezes apenas para minar a confiança na mensageira do Senhor. Se você ler os livros dela, você verá que ela foi uma mensageira de Deus para os nossos tempos. Bom, vamos ficando por aqui, mas eu quero dizer para você que esse tema continuará em breve, tá bom? Com a parte 2. Deixo com você meu abraço, que Deus abençoe você e a sua família, e até a próxima.